Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legal, gente. Nós queremos nessa noite, então, passar o estudo número 4 do Caderno do PEN para esse ano de 2020. Ele é, na verdade, uma introdução ao livro de Filipenses, a epístola, a carta de Filipenses. Os demais estudos serão baseados em Filipenses, então este aqui é um estudo introdutório ao texto, a carta de Filipenses. O autor do estudo é o pastor Martinho Zontag, que é o nosso vice-presidente de Educação Cristã da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E temos uma perguntinha, né, Ricardo, para introduzir o estudo e chamar o pessoal para o debate, para né, participar a participação. Conosco. A pergunta é a seguinte: o que te dá mais alegria na vida? O que te dá mais alegria na sua vida? Responda para nós, tá? Mande aí os recados, aí responda, e depois nós vamos aí dialogar um pouquinho mais sobre isso, porque o livro de Filipenses tem tudo a ver com isso. Isso aí, participe conosco, né, respondendo essa perguntinha, né, lançada pelo Ricardo aí. O que te dá mais alegria na vida? A Janete Vilski respondeu já a pergunta. Já respondeu? A pergunta é: o que te dá mais alegria na vida? Posso dizer? Por favor. O que a Janete Vilski escreveu? O que dá mais alegria é a família. Opa! A família. A Euzenira Widenhoff também está conosco, bem-vinda. A Adriana Mateus: a fé em Deus fortalecida, uma consciência tranquila, ter saúde e estar com a família. Também. Isto é o que dá alegria para ela. Também comentou sobre a família, muito bom. Legal. É isso, pastor? Isso aí. Repita a pergunta, gente, participe conosco aí, ó. O que te dá mais alegria na vida? Introdução ao livro de Filipenses, então, como eu falei antes, vocês, né, podem deixar a Bíblia de vocês aberta, e nós vamos começar com a leitura de Filipenses 1 e 2, né, pastor? Isso aí. Filipenses 1 e 2. Né? Quem tem a Bíblia aí já pode estar visualizando também, tem gente que tem no aplicativo também. Filipenses 1 e 2, que diz assim: Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Muito bem, então já temos aqui, de certa forma, identificado o autor desta carta, e é exatamente esta a sequência aqui do nosso estudo. Então, no prefácio, na parte inicial aí, fica evidente quem é o autor desta carta, deste livro: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Aliás, o jovem pastor Timóteo. Lembramos aí no domingo, ontem, o dia da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, da GELB, completou 95 anos. E Timóteo, então, é um dos autores, junto com Paulo, da carta de Filipenses, o jovem pastor Timóteo. Jovem, a juventude ela é a mais antiga instituição jovem da igreja. Sim. Jovem, antiga instituição da igreja. Os leigos e as servas foram posterior, né? Então os jovens, eles têm 95 anos. É a jovem idosa. É a jovem idosa GELB, né? Então forte abraço também a todo o pessoal da GELB. Em especial, nós tivemos pessoas que tiraram foto no local onde nasceu, né? A GELB, lá em Nova Hartz, né? Então, isso é bacana, porque eu também tive a oportunidade de estar lá, ver onde é que foi o nascimento da GELB, também tirei fotos, né, lá também, e também, né, onde tem, como diz aquilo, pastor, uma placa, né, tem comemorativa, comemorativa, então, dos 50 anos da GELB. Isso, então lá, né, hoje são 95 já, né? Exato. Então, Passou-se 45 já 45, desta placa. Né?
Então, parabéns a todos os gelbianos. Nós também somos gelbianos. Isso. Inclusive o pai da Letícia, que está conosco aqui, ele é o pastor em Nova Sim. Hartz, pastor Adilson Schink. Ele foi presidente da GELB. Se eu não me engano, eu vou chutar aqui, não tenho certeza, 1979. Letícia, confirma para nós. Confirma se é. Não é 79. Porque ele se formou em 76 ou 70, foi antes. Então eu já errei. Letícia, ajuda nós. Eu já errei. Falando da Letícia, foi ela que postou a foto, né? Isso, Ela isso. tirou foto lá, então, né? Em Nova Hartz, então, né? Mas fica os parabéns aí para nossa querida GELB. Só chamei atenção para isso porque é interessante, né? Ele foi presidente da GELB no seu tempo de jovem. Sim. E hoje é pastor nessa cidade Nessa onde cidade. nasceu a GELB. Que bacana, né? Curiosidades da vida. Aham, verdade. Legal. Não há necessidade de maiores buscas para nos convencermos da autoria, está muito claro. Os comentaristas bíblicos são unânimes em reconhecer o apóstolo Paulo como autor desta epístola. Lembrando que Filipenses também é chamada de uma das 4 cartas da prisão. Paulo escreveu 4 livros da prisão. Um deles é Filipenses, os outros são Efésios, Colossenses e Filemon. São as chamadas 4 cartas da prisão. Continuando local e data. A carta aos Filipenses foi escrita na prisão de Roma, entre 61 e 63 depois de Cristo. No final das 3 viagens missionárias, Paulo foi preso em Roma. Escreveu a carta endereçada aos cristãos de Filipe enquanto estava na prisão. Esta informação é significativa, considerando-se que Paulo, mesmo estando preso, tem como uma das ênfases da carta a alegria. E aí tem o porquê da nossa pergunta também inicial. Isso. Nós vamos falar muito sobre a alegria, sobre felicidade, e aí nós temos o porquê da pergunta. Paulo estava preso em Roma, e da prisão ele escreve uma carta de felicidade, de alegria, de contentamento com tudo o que estava acontecendo. Eu me pergunto muitas vezes, será que nós faríamos isso, pastor? Pois é. Estando preso, será que nós iríamos escrever uma carta de alegria para os nossos amigos ou para uma comunidade vizinha? Parece ser uma contradição. Sim. Ele estando preso, estando encarcerado, falar tanto de alegria. Como é possível isso? Há um motivo. Há um motivo para isso. Vamos ver depois. Vamos ver. Continuando o texto, ele diz assim: ele não quer que os cristãos vivam tristes e abatidos em meio às adversidades e sofrimentos. Ele os orienta para que superem as dificuldades. A cidade de Filipos, na Macedônia Oriental, distante 16 quilômetros do mar Egeu, foi assim chamada em homenagem a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno. E aqui seria bom nós termos um mapa para ilustrar isso, mas aqui a gente não tem como fazer, Sim. Mas então aqui nós temos um pouquinho da região onde é que aconteceu toda essa parte onde a cidade de Filipos e onde foi também ali então instalada, vamos dizer assim, a igreja na comunidade de Filipenses. Isso é, localização geográfica. Isso. Legal, tem mais respostas chegando aqui, Ricardo? A pergunta é: o que te dá mais alegria na vida? A Letícia Steffens: viver é motivo de muita alegria. Bom. O próprio viver é motivo de alegria. A Nilva Shell: o que me traz alegria é quando minha família está toda reunida. Família de novo, hein? Família reunida. Família de novo. A Nelly Klein: a família. A Rosalina Vescovi: saúde e paz. Muito bom. A Dilva Cap: minha maior alegria é Deus. Uau. A Letícia Steffens: 77 e 78 ele foi presidente. Ah, sim. Então já era pastor. Ele foi um presidente pastor.
Naquela época não eram somente os pastores que eram presidentes. Me perguntou demais agora. Até um certo tempo, isso o livro da história da Gelb conta que até um certo tempo somente pastores eram presidentes dos jovens. Dos jovens, né? Aquele tempo não sei se era ainda o nome antigo, mas seja Gelb, né? Então até um certo tempo era somente pastores. Tá. Posterior, eu não lembro agora quando, né? Talvez até a Letícia vai saber melhor do que eu, né? Aí começaram-se então os jovens também a serem presidentes. E há pouco tempo atrás, em 2007, nós tivemos a primeira presidente mulher. Isso, né? Uma jovem, né? Aline Kohler. Que hoje está na diretoria nacional da igreja. Faz parte da diretoria nacional da igreja. Então, né, são os pontos que a nossa igreja foi crescendo, né? Então é bom a gente ver também isso dentro da Gelb. Isto. O Elton Wortmann, minha alegria é quando posso estudar a palavra. Estudar a palavra e também a família. Estamos aqui para isso, hein, Elton? Isto. A Marilu Souto, para quem não conhece, minha querida, amada, salve, salve, companheira. Esposa! Ele ganhou um bônus agora, hein? Tá chegando o dia dos namorados. Dia 12 de junho, né? Estamos no mês de junho. Ela diz assim: minha maior alegria é ter nascido numa família cristã. Uau! Bom. Então isso é a maior alegria, ter nascido numa família cristã. Legal. Vamos adiante então? Vamos adiante. Aqui depois também o Elber Yagnov, pastor Elber. Ele responde para nós aqui. Ele diz assim: o que me dá mais alegria? Servir ao próximo. O lema da minha vida desde os meus 18 anos, quando enfermeiro do exército, a minha felicidade é ver o meu próximo feliz. Vou repetir. A minha felicidade é ver meu próximo feliz. Essa é a resposta do pastor Elber Yagnov. Ele que faz um trabalho hoje dentro de hospitais também, né, pastor? Isso, capelão hospitalar. Capelão hospitalar. Né? Está à frente do projeto Eliezer, lá em Porto Alegre. Continuando aqui, pastor. Isso. Ligeirinho. Vai lá. Geraldo Fisk diz assim, Caxias 5 graus. A Lisiane Grip diz assim, o que dá alegria? A certeza da vida eterna. Legal. A certeza da vida eterna. Quem mais aqui conosco? Neide Terezinha diz assim, minha alegria é ter a família cristã. Muito bom. Osni Kirst, minha maior alegria é ter a certeza da vida eterna junto a Deus. Muito bom. Fechou com a resposta da Lisiane Grip, né? Isso aí. A Noeli Freitas, a minha alegria é Deus e depois minha família, que estejam todos bem de saúde. Agradeço isso todos os dias. Hierarquia agora foi colocada Deus, a família, né, cristã e tudo mais. Né? E todas as coisas. Eu só queria comentar uma coisinha em cima do que o colega Elbert falou ali. Sim. Que me lembrou uma coisa. Um dos segredinhos para um casamento duradouro e feliz, vamos dizer assim, né? As pessoas dizem assim, quando vão casar, eu quero casar para ser feliz. E eu sempre digo, resposta errada. Não está na hora de casar ainda. Exatamente, não está na hora. Eu quero casar para ser feliz. Resposta errada. A resposta certa é, eu quero casar para fazer o outro feliz. E quando o outro é feliz, automaticamente eu serei feliz. Esse é um princípio de casamento que muitas pessoas, infelizmente, esquecem ou não têm. Porque entram no casamento pensando só em si. É aquela visão egoísta da vida e da felicidade. Eu quero casar para eu ser feliz. Eu sendo feliz, beleza. Se o outro não for feliz, o problema é dele. O problema é dele. E aí está um grande problema, né, que causa muita dificuldade nos casamentos. Porque o certo seria, eu quero casar para fazer o outro feliz. E se eu tenho um marido ou uma esposa feliz, automaticamente eu também serei feliz. É bom a gente se atentar para que foi falado antes no texto aqui. Paulo estava preso e ele mandou uma carta de alegria. E o texto aqui do pastor, ele diz assim, ele não quer que os cristãos vivam tristes e abatidos, em meio às adversidades e sofrimento. Ele os orienta para que superem as dificuldades.
Paulo se preocupando com os outros. Ele podia estar numa prisão, vamos dizer assim, ruim, rude, fedorenta. A gente sabe que naquele tempo era, né, muito pior que hoje em dia. Mas ele se preocupava com o outro. Quando o pastor falava, né, sobre o casamento. Eu pensei em Paulo agora aqui no texto. Ele fez a mesma coisa. Ele pensou nos outros, né? E no casamento é a mesma coisa. Isso. Eu preciso pensar nos outros ou na outra pessoa. Exatamente. Que está comigo. Não só pensar em mim. Porque tem momentos que a gente não está bem. Mas a gente precisa também estar junto com a pessoa do nosso lado. Isso aí. Tá? Vamos lá então para o ponto 3. Antes de mais nada, pastor, gente, por favor, nos deem um feedback se o som está legal, se não está... O pessoal respondeu que sim. Respondeu? O som está bom. Então beleza, aqui não apareceu, então tá beleza. Eu não sei lá, eu sei que na live, do meu Facebook, o som está bom. Então tá bom, beleza. Eu não sei no louvor e adoração como é que está. Creio que sim, creio que sim. Então, mas tá por bom. favor, se alguém mais quiser dar um feedback aí, beleza. Continuando. O apóstolo Paulo, acompanhado de Silas, empreendeu a sua segunda viagem missionária. Ao chegar a Derbe e Listra, encontrou um discípulo chamado Timóteo. E quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Mais adiante nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, nessa questão aí, né, dos costumes judaicos, entre eles a questão da circuncisão. A viagem continuou, passaram por várias cidades e chegaram então a Filipos. Num sábado, saíram da cidade para junto do rio. Lá encontraram um lugar de oração, onde falaram para várias mulheres, entre as quais estava Lídia. Ela e a sua família foram os primeiros convertidos e batizados daquela localidade. Ela, a Lídia, hospedou Paulo, Silas e Timóteo. Nesta viagem foi iniciada a missão na cidade de Filipos. Esses fatos estão registrados em Atos 16, 11 a 15. Convidamos vocês, novamente, peguem as suas Bíblias e abram lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 11 até o 15. Atos 16, 11 até 15, que diz assim: Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali deveria haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, o Senhor, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua família, da sua casa, foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Interessante, né? Ela não conhecia essas pessoas, né? Paulo, Timóteo, Silas. Ela ouve a pregação, o ensino, a palavra, e logo depois, então, ela os convida a ficar na sua casa. Pessoas que até pouco tempo eram estranhas para ela, né? Mas a palavra os aproximou, os tornou irmãos, amigos, né? E, inclusive, ela abrindo a sua casa para receber
os apóstolos. Vemos aqui a ação do Espírito Santo totalmente, Isso. né? Aham. Porque não tem como isso acontecer se o Espírito Santo não estiver ali agindo. Por intermédio de Paulo e também na Lídia. Isso. Né? Em Lídia, e toda a família também, né? E todas as Aham. pessoas que estavam ali reunidas. Isso é o Espírito Santo agindo. Lembramos agora no Pentecostes, né? Isso. A ação do Espírito Santo. Esse é um testemunho, né? Da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Aham. Ok, Feito? vamos adiante. Vamos adiante. O texto aqui continua dizendo assim: o carcereiro de Filipos e a sua família foram convertidos. Isso está em Atos 16, 19 a 34. E alguns anos mais tarde, a igreja estava bem estabelecida. A igreja aqui lá em Filipos. Isso. Né? Ou seja, depois de todos esses acontecimentos, anos mais tarde, e aqui o friso, né? A colocação, anos mais tarde. A gente às vezes quer para amanhã, pastor. Às vezes a gente quer abrir uma igreja e amanhã esteja cheia a igreja. Né? Ou então, que a igreja precisa criar frutos em 2, 3 anos, senão a gente vai fechar a igreja. Não é assim que acontece. Tudo vem de acordo com a vontade de Deus. E aqui foram anos de trabalho, anos de suor, anos que Paulo e muitos outros dedicaram para que aquela igreja, né, fosse o que foi naquele tempo. Eu costumo dizer assim, é muito fácil encher uma igreja. É só começar a prometer coisas. Mas a pergunta é isso que Deus quer? Ou é isso o que Deus ensina para nós? Prometer mundos e fundos, como alguns fazem? Então é muito fácil fazer isso. Vamos encher uma igreja de uma hora para outra. Começa a prometer coisa. Nós vamos te curar, nós vamos te deixar rico, tu vai subir na vida e assim por diante. Opa, peraí. Qual é o objetivo da fé cristã? Né? É esse? Não, é outro. O objetivo é outro. Então, através da palavra, o crescimento, ele é lento. Ele é contínuo, mas ele é um crescimento lento, leva tempo, como tu falaste aí, leva anos. Não é do dia para a noite, apesar de que a gente sabe que Deus é capaz. Claro, sem dúvida. Aqui nós vemos aqui Lídia, né? Uhum. Ali escutou a palavra, né? O Espírito Santo já, né? Beleza, fechou caixa. Mas quantos foram as outras mulheres que não? Que estavam junto lá. Que disseram assim, não, eu sou né, do judaísmo, né? Uhum. Eu não vou, né? Pode esquecer, eu não quero saber desse tal de Cristo aí que você ensina, Paulo. Pode esquecer. Mas uma pessoa foi tocada pelo Espírito Santo. Isso fez a diferença, né? E a gente sabe que Deus se alegra quando uma pessoa entra no céu, quando uma pessoa aceita Cristo como seu Salvador. E ali o Espírito Santo age. É levado a aceitar Cristo. É levado a aceitar. Isso. Então o Espírito Santo ele faz com que isso aconteça. Mas ali, meio a todo aquele tormento, certamente muitas pessoas disseram não para Paulo, disseram não para Timóteo posteriormente, e assim foi, né? E assim também é hoje em dia. E muitos buscam outras coisas, como o pastor mesmo falou, né? Não buscam a palavra de Deus. E aí tem um problema. A salvação, o perdão, a vida eterna. Aí nós temos um grande problema. Continuando. Isto. O apóstolo Paulo amava muito essa congregação. Ao saber das dificuldades que os cristãos daquela cidade enfrentavam, Paulo e Timóteo enviaram a epístola aos filipenses. Paulo amava muito a congregação de Filipos. Ele tinha um carinho especial por essa congregação. Bacana a gente lembrar disso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Isso aí. Continuando? Continuando. Só para não ficar para trás, Ricardo, o pessoal está respondendo aqui a nossa pergunta inicial. Pergunta inicial que nós fizemos foi a seguinte: o que te dá mais alegria na vida? A Noeli Freitas. Também sou feliz quando posso ajudar o próximo. Também, bom. De novo, o auxílio, o amor ao próximo. Só complementando lá a Letícia Stephens, o pai se formou em 78, no último ano da gestão. Tá. Então ele começou a ser presidente, ele não era pastor ainda. Não era pastor. Ele terminou a sua gestão já pastor. Muito bom. Ok. A Noeli Freitas, sou casada há 30 anos, somos muito felizes. Amém. Legal. Alencar e Vivian Falck. Gustavo, temos resposta da sua mãe e do seu pai. Dizem assim, respondendo a pergunta: Deus, família, trabalho, igreja, amigos, vida eterna, tudo isso é muito importante. Marlene Kenning diz assim: minha alegria é ter fé em Deus
e que Deus age na hora certa. Não quando queremos, mas eu tenho muita fé. E o pastor Elber, ele complementa dizendo assim: é óbvio que esse meu lema é baseado numa perspectiva cristã. Aqui nós temos o dia a dia, vamos dizer assim, né? Uhum. Ver meu próximo feliz como Cristo, com Cristo. Servir e ser a presença de Cristo e assim fazer e ver o próximo feliz. Como Lutero dizia, né? Ser pequenos cristos para os outros. É isso que o pastor Elber é o cristão, né? É ser um pequeno Cristo para as pessoas. O Valdemar Koenig, Ricardo, a história do casamento feliz, né, essa que eu contei, ouvi em um casamento em outra igreja há uns 20 anos atrás. O casamento durou 1 ano. Ao menos um dos dois não seguiu o conselho do pastor. Né? Então, foi falado, foi ensinado sobre isso na cerimônia, mas infelizmente não ouviram. Né? É isso? Isso aí. Vamos adiante então? Vamos lá. O texto continua. Agora 2 perguntinhas aqui, pastor, que são emendadas, né? E no final a gente vai, né, confabular aí um pouquinho mais sobre isso. Ele diz assim: Paulo circuncidou Timóteo e o levou com ele por causa dos judeus. Isso está em Atos 16:13. Fez isso para favorecer a evangelização entre os judeus dispersos pelas cidades que pretendia visitar, ou seja, obter a aceitação deles. Quais são as providências que nós podemos tomar para viabilizar a evangelização entre pessoas de regiões que têm hábitos, tradições e culturas diferentes das nossas? Por exemplo, no sul do país aqui, nós temos uma cultura germânica. Né? Europeia germânica, vamos dizer assim. Por causa da imigração. Por causa da imigração. E no Nordeste? É diferente. Né? Complementando a pergunta, o que poderíamos evitar para não criar obstáculos, principalmente culturais, à obra da evangelização? Eu lembro aqui do próprio apóstolo Paulo, ele fala assim: fiz-me de tudo para com todos, a fim de conquistar alguns. Né? Então eu me tornei muita coisa, né? Me adaptando às realidades, às culturas, para poder conquistar alguns. Para ele? Não, para Cristo, para Jesus. Então, por exemplo, assim, eu não posso chegar lá no Nordeste, lá na Bahia, querer fazer culto gaúcho, por exemplo, como nós fazemos aqui no Sul, aqui na comunidade, nós fazemos isso. Sim. Por quê? Porque é uma questão da nossa região, da nossa cultura, da nossa tradição. Mas jamais poderia fazer isso lá no Nordeste. Sim. Né? Porque não é cultura deles. Ou então querer fazer aqui um culto, que eu posso dizer, um culto nordestino, se existe isso. Né? Com cultura nordestina. Exato, né? Daqui a pouco com São linguagem João. nordestina. Linguagem. Como a gente usa no culto gaúcho, uma linguagem que é costume do gaúcho. Sim. Né? Querer agora aqui no Sul falar uma linguagem nordestina para tentar evangelizar as pessoas. Até porque as pessoas não vão nem entender. Não vão entender. Tem algumas palavras que são do local, Isso. São daqui, então a gente consegue entender. Agora lá não consegue. E Paulo fez muitas vezes isso, em muitos momentos, até mesmo, por exemplo, na alimentação. Ele chegava na casa de alguém e ele podia dizer assim: mas eu quero comer tal coisa. Só que naquela casa não podia comer. Carne de porco, por exemplo. Judaizantes, escândalo. É escândalo, não pode. E Paulo, imagina se ele chegasse e dissesse assim: não, hoje eu estou com vontade de comer carne de porco. Faz um churrasquinho em carne de porco. Eles iam mandar embora da casa. Isso. Como ele ia fazer para pregar o evangelho nessa casa? Impossível. Então ele deixava algumas coisas de lado para poder, entrar na casa das pessoas. Estaria fechando a porta com uma atitude dessas. Sim. Né, de fazer uma coisa que vai totalmente contra a cultura das pessoas. E isso agora, não sei se o pastor vai entrar sobre isso, falar sobre isso, nós temos aquele costume principal que a gente vê muito na Bíblia se falando sobre isso, que nós hoje usamos o batismo. Certo. Naquele tempo era a circuncisão, isso. que era feito ao 8º dia
né, do menino Nos meninos. nos meninos. Então, era uma forma, vamos assim, né, localizar, uma forma de batismo. Aham. Era a marca de Deus na pessoa. Isso. Né? A marca de propriedade. Esse pertence a Deus, é um filho de Deus. E era uma lei, gente. Isso é bom a gente ter, né, Sim, registrado. Era a lei. Ao 8º dia tinha que ser circuncidado. Não podia ser ao 6º, ao 7º, ou ao 9º, ou ao 10º. Tinha que ser no 8º dia. Pós-nascimento. Aham. Então essa era uma lei que se tinha. E quando Cristo veio, né, isso passou a não existir mais. Isto. Né? A nova aliança foi feita. Porque o batismo veio substituir a A circuncisão. circuncisão. E aí por isso que até hoje nós batizamos crianças. É um dos porquês. Não vamos Exato. entrar muito a dedo Sim, nisso, é outro assunto. porque é um outro assunto, né? Mas aí nós temos o porquê de não fazer circuncisão hoje. E porque Paulo muitas vezes precisava trabalhar com esse assunto, né? Algumas casas tinham gente circuncidadas, outras não. Como fazer? Vou obrigar todos? Não vou, né? É difícil, mas Paulo sabia lidar com isso. Mas interessante, né? Quem era circuncidado foi batizado. Sim. Entrou na nova aliança, recebeu o batismo, foi batizado. Por mais que tenha sido circuncidado, mas isso pertencia à antiga aliança. A nova aliança é através do batismo. Não? É muito bacana ver isso. Muito legal. É muito bacana. E eu acho bacana de ver Paulo se fazendo de tudo, ou seja, se colocando em qualquer situação de formas diferentes para ali poder pregar o evangelho. E Paulo escreve essa carta estando preso, gente. E quando estava preso, ele fala das adversidades que ele teve, né, em toda a sua caminhada, mas mesmo assim Deus esteve com ele. Deus esteve abençoando, Deus esteve com Filipos, né, é um exemplo, né, uma comunidade muito abençoada. Posteriormente Paulo enviou outras pessoas para serem pastores lá, né, uma comunidade que teve continuidade. Isso é bacana de ver porque Deus esteve em meio aos sofrimentos tanto de Paulo como da igreja de Filipos. E conosco também. Uhum. Deus não nos abandona em nenhum momento, né? Então, na dificuldade, a gente tem a tendência de achar que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. E na verdade não. Deus está conosco também no nosso sofrimento, na nossa dificuldade, na nossa doença. Deus está junto, está conosco, está ao nosso lado, não nos abandona. E nós sabemos agora nesse momento, né, pastor? Muitos estão ainda em casa, ou outros, né, com muito medo ainda. Né? Então, assim, esse sofrimento, esse isolamento, vamos dizer assim, de tudo, de todos, e também da igreja. Nós estamos aqui no ambiente da igreja e a igreja está vazia. E não foi só uma vez, não foi 2 vezes, já são quase 3 meses, né, pastor? Então, assim, para nós é triste, porque é muito bom os irmãos conviverem, mas é um momento que a gente precisa pensar no próximo, que foi o que Paulo também fez. Isso. Paulo pensou muitas vezes no próximo, né? E essa é a parte bacana. Nesse momento nós estamos pensando no próximo, mas não estamos deixando de estudar a palavra. E Paulo fazia isso também, por isso que mesmo ele estando longe, preso ou não, ele mandava cartas. E uma das cartas nós temos hoje aqui, que é a carta de Filipe. Temos mais Filipenses. participações do pessoal, né? Colocando aí. A Armelinda Dalmolin também está conosco. Vivo feliz porque Cristo vive em mim. Bom. Vivo feliz porque Cristo vive em mim através da fé. O Nédio Schwab, a vida temos momentos tristes e momentos de alegria. Mas uma coisa que sinto alegria é ver uma pessoa ser ensinada e aceitar que Cristo Jesus é sua única salvação. Amém. É a pessoa que, né, assimila isso. Né? O Eric Koenig, minha maior alegria é que apesar de sermos pecadores, temos por meio do Espírito Santo a certeza da vida eterna através de Cristo. Essa certeza só tem quem tem Cristo, gente. Isso é muito bacana. Nós falamos isso nos outros estudos também, né? Sobre o caminho, a verdade e a vida. Isso. Quem tem essa certeza está tranquilo, gente. Continue essa certeza. Encara de forma diferente a vida. Sim. Encara com alegria. E aí começamos a entrar na resposta já Isso. do próprio estudo, né? Isso aí. O seu Reni Hoffman, a circuncisão era só para os homens, enquanto o batismo é para todos. Amém.
bem né? colocado. Então, a antiga aliança estava voltada só para os meninos, para os homens. Isso. Né? A nova aliança, o batismo se estende para todos, meninos e meninas, homens e mulheres. Todos devem ser batizados. Isso aí. Né? E quanto antes melhor, gente, tá? Alguns têm... É uma longa discussão, mas assim, né? Quanto antes fazer o batismo, sim. Aham. Estou errado, pastor? Não. Estou certo? Certo, correto. E não há idade limite. Não. É do 0 ao 100. 102 também pode ser? Pode. 103? Isso. Tem gente com mais isso. For, né? O seu Hoffman pode falar, né? Sim, tem a sua sogra. A sua sogra aí, que tem mais de 100 anos, né? Então também. Também conosco aqui a Jacira Pereira, ela diz assim: a minha maior alegria é a minha família. A família aparece muito, né? Muito bacana. Isto. A Sônia Stephens, que eu suspeito que é sogra da Letícia, eu ainda não confirmei isso. Confirma Mas para nós. Eu acho que é. Nós né? estamos mexendo com a Letícia, hoje ela está respondendo as Pois perguntas é. para nós. Ela coloca assim: eu sou casada há 42 anos, conheci meu marido dentro da igreja em Porto Alegre. É ela. Porto Alegre, com então certeza. Tenho 2 filhos e noras muito queridas. Letícia, tu ganhou a noite. Né? Sempre no caminho de Deus. Sou muito abençoada, graças a Deus. Meu filho Francisco, né, que é o esposo da Respondeu Letícia. a pergunta. E agora luterano, casado com a Letícia, sempre escutando a palavra de Jesus. Amém. Que maravilha. Que Família legal. toda Coisa ouvindo. boa, né? Que bom isso. Bacana. Vamos lá, Continuando. então. A carta, seu propósito e conteúdo. A Bíblia Vida Nova faz a seguinte análise desta carta. Para ver isto, basta notar a frequência da primeira pessoa do singular por toda a epístola. Primeira pessoa do singular. Eu. Também no português, né? Eu passei para ti porque eu sou ruim no português. Né? Eu chutei aqui, deu certo. O Gustavo me ajudou lá. Ele soprou a resposta. Ele assoprou a resposta. O apóstolo Paulo estava escrevendo para um grupo de amigos a quem ele amava profundamente. Né? Aquele amor, aquele apreço que ele tinha por aquela congregação. Esta epístola, carta, né, não se presta facilmente para um esboço sistemático. Esta é uma das cartas mais pessoais de Paulo. Na carta, a preocupação de Paulo por aqueles cristãos, transparece claramente. Ele então lhes escreve, não tanto na posição de apóstolo, que estabeleceu a igreja cristã de Filipos, mas antes como seu pai em Cristo, um pai espiritual, ou seja, aquele que os levou ao caminho da fé. Claro que por ação do Espírito Santo, mas Paulo foi um instrumento, foi quem levou essa palavra até eles. Por isso então ele era um verdadeiro pai espiritual deles, né? Essa diferença é evidente desde a saudação. Paulo não diz Paulo apóstolo, que era a introdução costumeira dele, mas ele fala Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Ele até muda a saudação, né? Para justamente mostrar esse lado pessoal e esse apreço tão grande que ele tinha por aquela igreja de Filipos. A nota dominante dessa breve carta é a alegria. Por isso a pergunta inicial, que é... Peraí, deixa eu voltar na minha colinha aqui. O que te dá mais alegria na vida? Paulo teve uma grande alegria que ele colocou aqui. Vamos falar um pouquinho mais depois. Isso ainda é mais notável em vista do fato de que Paulo escrevia quando estava aprisionado, estava preso. As circunstâncias imediatas que circundam um crente, uma pessoa que crê, não são fatores que deveriam determinar a sua atitude para com a vida. Aquilo que nos acontece no dia a dia não pode determinar a nossa atitude. Por quê? Porque nós temos uma fé que nos faz encarar e ver a vida de uma forma diferente. Os problemas, aflições, sofrimentos vão vir iguais a uma pessoa que não crê. Queira sim, queira não, vão vir, né? Problemas de saúde todos teremos, ponto.
Ponto, gente. Né? Então, assim, como vamos enfrentar isso? Aí vem o porquê de os cristãos talvez terem um quê diferente no final de tudo. Porque apesar de todas as dores e aflições, o cristão consegue olhar para isso de uma forma de... me fugiu a palavra agora. Um obstáculo que pode ser pulado, pode ser vencido. Por quê? Porque ele sabe que o Pai espiritual dele, Deus, está com ele nesse momento. E se for a vontade de Deus, ele vai vencer isso. Não porque ele é capaz disso, mas porque Deus pode fazer isso através de nós. Então, em meio às adversidades, os problemas, gente, confiem. Isso faz a diferença. A fé em Jesus nos faz contornar os problemas. Nem sempre elimina os problemas, nem sempre elimina as dificuldades, mas a fé nos faz contornar os problemas, as dificuldades, as aflições, os sofrimentos, porque justamente a fé é um suporte que nós temos, né? A certeza de que a gente está amparado por Deus, apesar de problemas, sofrimentos, tristeza e assim por diante, né? Continuamos? Vamos lá. Vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27, gente. Vamos lá, abram a Bíblia de vocês. Filipenses 1, 27. Todos com a Bíblia aberta? Então vamos lá. Diz assim o texto: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Lutar juntos, em meio às adversidades, Exato. em meio aos problemas. Porque nós temos uma coisa que nos liga, que nos une e nos faz olhar para um mesmo final, para um mesmo propósito. E aqui batemos então justamente na questão da vida eterna. Todos nós cristãos, nós temos um ponto final em comum, que é justamente a vida eterna, a vida que nos aguarda depois daqui através da fé em Jesus. E nós todos então lutamos neste mesmo objetivo final, né, que é chegar nessa vida eterna. E através da nossa vida, do nosso testemunho, levar, quem sabe, muitas pessoas também para lá. Concordo. E digo mais, esse momento que nós estamos, né, de aflição, momento aí que nós estamos sem saber o que será do amanhã, é um momento de a gente pensar, poxa, eu não posso ir na igreja, não posso ir no estudo bíblico, não posso ir nos jovens, leigos, servas, né? Porém, a gente não deve esquecer de fortalecer a nossa fé, gente. Isso é importante. Nós não podemos vir aos cultos para ter a Santa Ceia, para ter os perdão dos pecados, a absolvição e tudo mais presencialmente. Porém, nós temos o culto online, né? Agora, nós não devemos deixar em isolamento a nossa fé. Boa essa. Isolamento social não da fé. Nós vamos se isolar pessoas, né? Nós vamos, né, cuidar, né, para que, né, todos sabem aí os porquês. Mas assim, cuidem para não deixar de lado a fé. Isso significa estudar a palavra. Nós temos estudos, né, que são toda semana dirigidos pelo pastor. Temos também no YouTube da nossa igreja, da comunidade, também tem estudos lá. Os nossos pastores no Brasil inteiro, né, colocam estudos todos os dias. Então assim, tira um tempinho, estuda, leia os 5 minutos com Jesus, abra a sua Bíblia, mas não deixe a sua fé morrer. É um momento importante de a gente pensar que a gente não deve isolar a nossa fé da nossa vida. Devemos manter ela firme e forte, porque daqui a pouco a gente vai voltar a uma possível normalidade, né? Vamos colocar assim. Mas e a nossa fé? Nós vamos voltar a vir à igreja? Ou será que eu vou dizer assim, eu fiquei em casa esse tempo, eu não preciso mais da igreja. Eu vou ficar vendo os cultos online, vou ficar vendo os estudos online, eu não preciso mais da igreja. Cuidado, cuidado.
Não vamos deixar que a nossa fé morra, esfrie. Cuidado, gente. Ou que seja uma desculpa para a falta de comunhão. Sim, Que é muito importante e é vontade de Deus. sim. Deus quer a comunhão. Por isso que a gente vem à igreja. Momentaneamente não, mas voltaremos a fazer. Então não podemos usar essa questão agora como uma desculpa eterna. Não preciso mais porque eu posso ver pela internet. E o próprio Paulo, ele fala no texto aqui, toda a epístola dele, ele comenta sobre algumas coisas que aconteceram na comunidade, né? Ele fala sobre a união, aqui nós lemos o texto agora, a união que o povo tinha lá. Isso precisa acontecer. Acontecia lá em Filipos e precisa acontecer aqui em Concórdia, precisa acontecer na sua cidade. Isso não pode terminar, isso deve continuar. Isso aí. Feito? Vamos adiante então? Vamos adelante. Tema central da carta aos Tessalonicenses. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre a perguntinha que nós fizemos no início. É Filipenses, tem um erro ali, né, Ricardo? Ah, é verdade. É Filipenses. Filipenses. Né? Um erro de impressão. O erro de impressão aqui. Tema central da carta aos Filipenses, ao povo de Filipos. Vamos lá. Primeiro ponto. Tema central da carta em Filipenses 1:27. Viver de acordo com o Evangelho de Cristo, que revela a responsabilidade humana na obra da evangelização. A evangelização não acontece por osmose. E nem por anjos. E nem por anjos. É pela ação humana. Isso. Né? Deus entregou isso para pessoas. E as pessoas fazem isso. Mesmo as pessoas sendo pecadoras, errantes, como Paulo era, como cada um de nós é. Pois é, quem? Quem faz isso? O Espírito Santo. Não, mas quem? Quem são os agentes? Eu, tu e todos. Cada pessoa que está conosco. Tá. Cada um de nós é um dos agentes de Deus na missão, na evangelização. No nosso dia a dia isso faz a diferença. O pastor Alessandro uma vez comentou comigo uma coisa que para mim me marcou, e talvez para ele não tenha, mas eu falo sem medo nenhum, né? Que ele disse assim que muitas vezes ele não consegue dizer para a pessoa, venha para a igreja, né? Porque ele não tem um contato direto com as pessoas, mas você e eu nós temos no dia a dia. E é nós que vamos fazer a diferença. O pastor às vezes não consegue estar presente com os amigos do Ricardo. Não tem como isso acontecer. Mas eu, Ricardo, através dos ensinamentos, né, que recebo do pastor Alessandro na igreja, eu posso levar essa palavra às outras pessoas, de inúmeras formas. Testemunho, dia após dia. O pastor sozinho, o pastor Paulo, o pastor Alessandro, eles não vão conseguir chegar a todos. Mas eles são instrumentos que fazem com que outras pessoas sejam também instrumentos. Exato. Né? E a partir disso a igreja continua a viver. Se fosse só pelo pastor fazer isso, fica difícil, né, pastor? Não tem como, não tem como. É complicado. Não vai para frente. É complicado. Não Por isso vai. que nós somos agentes. Isso. Precisa que nós façamos também isso. Cada um de nós. Segundo ponto. O tema central da carta aos Filipenses aponta a alegria como expressão e testemunho de uma vida abençoada, feliz e digna do Evangelho, que agracia o pecador com a salvação gratuita e com a proteção de Deus. A alegria é mantida apesar das dificuldades, provações e sofrimentos que o crente enfrenta. Repito, a alegria é mantida apesar das dificuldades e tudo mais que a gente tem, pastor. Exato, né? Interessante que agracia o pecador. Veja, é graça, é presente, é misericórdia de Deus para nós. E o que é? A salvação gratuita. A salvação através da fé em Jesus. Porque Jesus fez tudo o que era preciso, tudo o que era necessário para a nossa salvação. Isso é entregue para nós por graça, por amor, por misericórdia e a proteção de Deus. Saber que Deus está ao nosso lado em todo e qualquer momento. Isso é amor, gente. Isso e é a amor. gente então é presenteado com tudo isso. Que bacana isso. Isso é amor puro, direto, simples, para você e para mim. Filipenses 4, 11 a 13. Abram suas Bíblias lá, está um pouquinho para frente do que nós acabamos de ler. Filipenses 4, 11 a 13. Diz assim. É eu que vou ler, né, Ricardo?
Tu queres ler? Pode ler. É comigo, eu anotei aqui que seria Verdade, eu. verdade. Hoje nós combinamos, né? Hoje nós combinamos. Hoje deu tempo de combinar. Eu tinha anotado errado. Pastor, Filipenses 4, 11 a 13. Isso aí, acesse lá o seu aplicativo, então abra a Bíblia que está com vocês aí. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Ou seja, Paulo viveu as duas situações, a carência e também me faltou a palavra. A sobra, vamos dizer assim. A riqueza. A riqueza. Riqueza em abundância. Abundância. A carência e a abundância. Isso. Ele soube e ele vivenciou os dois lados. Tá? Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Me sentir alegre, contente em todo lugar e em qualquer situação, até na cadeia. Até na prisão, ele aprendeu a se sentir feliz. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. O famoso tudo posso naquele que me fortalece. É muito bonito esse versículo, né, pastor? Lindo demais. Eu sei de jovens que têm tatuado isso aqui. Né? Conheço, na nossa comunidade tem gente que tem esse versículo tatuado. E é assim que nós devemos viver todos os dias da nossa vida. Paulo, muitas vezes, ele enfrentou a fome, ele enfrentou o frio, o medo, caminhadas longas. E muitas vezes ele precisou da ajuda das pessoas. Paulo relata isso em Filipenses. Sim. Ele relata aqui dizendo: fiquei muito feliz com a ajuda que vocês mandaram para mim através de Epafrodito. Isso, né, que foi lá e levou essa ajuda para Paulo. Então, esses momentos ruins da vida, eles vêm, mas com a força que Cristo dá para você e para mim, nós podemos enfrentar qualquer situação. Também uma situação de isolamento, que é o que nós estamos vivendo no momento. Mais gente conosco, pastor? Não, só o Nédio Schwab aqui comentando a respeito do batismo, a respeito da questão de quando batizar. Pergunta: a pessoa, quando seu nascer, você vai registrar no cartório, a partir daí ele faz parte da nação. Aí entra a questão que Jesus falou em Mateus 28, 19: ide, fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tu torna alguém discípulo, seguidor pelo batismo. Por isso uma criança, quando é batizada, se torna um seguidor, um discípulo, um cristão. Antes, nascidos como criatura. Pós-batismo, somos filhos de Deus, vistos por Deus como seus filhos. Adotados por Ele. Lucas Silva diz assim: pior que acho que a quarentena pode ter ajudado a tirarmos mais tempo para Deus, sem querer desvalorizar a união na igreja, é claro, ele coloca aqui. Mas é um ponto de vista diferente e bem colocado. Esse é o lado bom. Esse é o lado bom. Tomara que mais pessoas tenham esse ponto de vista também, de a gente ter tirado tempo para ler a palavra, para estudar e para ver o que Deus faz na nossa vida, sentir o que Deus faz na nossa vida, e dar valor. Tiraram uma terça-noite para estar acompanhando um estudo bíblico, quem sabe, a pessoa não tinha esse costume, e agora tem. Que bom, né? Bom. São os ônus e os bônus, de tudo isso. Vamos ver se tem mais aqui. É isso aí. Participações. É isto. Continuando? Vamos para frente, quer dizer, vamos para o final, né? Final. Reflexão, debate final aqui, gente, então, do nosso estudo. Porque já deu 1 hora. 1 hora de estudo. Os cristãos de todos os tempos enfrentam tentações, perigos e adversidades, hoje em dia também. Como também aconteceu com Paulo e os cristãos de Filipos. Mesmo assim, Paulo nos conclama a se alegrarem. Mesmo em momentos de aflição, Paulo quer que nós sejamos alegres. É possível ser alegres. Mesmo estando preso. Sim. Mesmo estando acamado. Sim.
mesmo estando com um sofrimento, uma dor, seja ela psicológica, seja ela no corpo, Com dificuldade financeira, a gente pode continuar tendo alegria. contornar a dificuldade. Isso é possível porque Cristo faz por nós isso. Aham. Isso é muito bacana. Isso aí. Pergunto, pastor, qual é a causa da alegria dos filipenses, considerando a expressão alegrai-vos no Senhor? E o que o apóstolo está focando ao escrever no Senhor? Justamente aí está a base da alegria. A alegria não está em coisas e a alegria não está em pessoas. A alegria está no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. A gente canta no ofertório, nos cultos tradicionais, torna a dar-me a alegria da tua salvação. A nossa alegria vem da salvação que Jesus conquistou para nós. Por isso a alegria verdadeira, duradoura está no Senhor. Quem deposita alegria em coisas ou em pessoas, essa alegria não é duradoura, não será duradoura, não será verdadeira. Mas a verdadeira, duradoura e infinita é a que está no Senhor. É aquela que a gente baseia no Senhor através da fé e em tudo aquilo que Ele faz por nós e nos proporciona de forma tão bondosa, graciosa e amorosa. Até porque a alegria, a paz, a felicidade mundana, ela acaba, né, pastor? Sim, é momentânea. É momentânea, é de momento. A partir do momento que essa vida aqui termina, para onde eu irei? O cristão está tranquilo, porque ele continua tendo alegria no Senhor, lá no céu. Mas quem não crê, eis o problema. Então, creia no Senhor, viva no Senhor, alegre-se no Senhor, né? Esteja feliz no Senhor todos os dias. Isso faz a diferença. Segunda perguntinha, pastor. Pois não, vamos lá. Qual a importância da alegria dos cristãos serem e parecerem alegres na vida cotidiana, na missão de levar Cristo para todos? Muito bem, porque justamente as pessoas olham muito para as nossas atitudes, como a gente encara a vida. Eu sou cristão e eu falo tanto de alegria, mas eu não vivo essa alegria. Que testemunho eu estou transmitindo para as pessoas, né, da minha alegria cristã? Por isso é importante a gente não só falar de alegria, mas a gente demonstrar que a gente pode ser alegre. Pode ter alegria apesar dos problemas, dos sofrimentos, das aflições, né? Então é importante demonstrar essa alegria para as pessoas, né? Não adianta nada, ai, como eu sou alegre de ser cristão, né? Nossa, que alegria que eu tenho de ser cristão. Ai, nossa, é muito bom. O que isso demonstra para quem está te vendo? Não, peraí, alguma coisa não está certa. Ele está dizendo uma coisa e está demonstrando totalmente o contrário. Por isso é importante demonstrar que a gente é alegre, a gente é feliz, porque nós temos Jesus, porque nós temos a fé salvadora. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Testemunhar com palavras, mas também com atitudes, com vivências. Isso. Por mais que a gente passe por sofrimentos, o cristão, tendo Cristo, tendo a certeza da salvação, ele consegue trabalhar com tudo isso, que nem o pastor disse, consegue contornar tudo isso, e a pessoa que vai olhar vai dizer assim, poxa, olha só, o fulano lá cristão, ele consegue, né, dar o giro em relação àquele problema, que bacana, como é que ele faz isso? É uma abertura enorme para a gente conseguir dar um testemunho, né, fidedigno da palavra de Deus para essa pessoa. Então, o testemunho em ações pode mover montanhas. Esse é o nosso desafio. Com certeza. Perguntinha aqui, última do nosso estudo, né? Ela diz assim, a alegria é uma marca dos cristãos de hoje? Demonstram mais alegria do que descontentamento e queixas? Como o povo em geral vê os cristãos de hoje? Só uma perguntinha para todos nós refletirmos, né? Como é que as pessoas nos enxergam como cristãos hoje? Estamos realmente demonstrando essa alegria para as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, que convivem conosco? Ou a gente só se queixa o tempo todo? Ou nós vivemos só descontentes, né? Tudo é motivo para reclamação. Se tem sol, está ruim.
Se está chovendo, está ruim. Se está quente, está ruim. Se está frio, está ruim. Né? Que testemunho eu estou passando para as pessoas? Né? Eu só me queixo, eu só demonstro descontentamento. Né? Então, cada cristão, cada um de nós precisa avaliar o que a gente demonstra em palavras e em atitudes no nosso dia a dia, porque isso também é uma forma de testemunhar essa alegria que está dentro de nós por causa de Jesus, por causa da fé que nos dá a certeza da salvação, da vida eterna. Então vamos à perguntinha inicial, pastor? Isso, vamos lá. A pergunta diz assim: o que te dá mais alegria na vida? Pastor Alessandro. A certeza da salvação, da vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Essa é a alegria primária. E depois vem as alegrias secundárias, que estão ligadas a isso. Sim. E muitas foram comentadas pelo pessoal. Isso, o pessoal trouxe aqui. E eu falei antes sobre hierarquia. A gente tem que sempre pensar, eu penso muito assim nos 10 mandamentos, né? Eles começam com Deus primeiro. A gente não deve jamais deixar Deus de lado. Aqui, ó, Deus primeiro. Acima de tudo. Deus acima. E depois, né, vem todas as outras coisas. Né? E aí vem o viver diário das pessoas. E tudo isso é importante, mas a alegria maior deve estar sempre em Deus. E depois todo o resto fica mais fácil, fica mais tranquilo, apesar das diversidades. Vem como consequência desta alegria que nós temos no Senhor pela fé, na certeza da presença de Deus e da salvação da vida eterna, que nós receberemos após esta vida aqui temporária. Valeu, gente, uma boa noite, um bom descanso para todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.